Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Morim, sou técnico em segurança do trabalho. Atualmente eu estou na área há quase 15 anos, tratando sobre segurança do trabalho, saúde do trabalho nas empresas. Tá? Atualmente trabalho numa empresa multinacional que tem suas operações no Brasil, Argentina e Uruguai, e produz álcool, açúcar e energia. Tá? O meu ramo hoje eu trabalho em período integral como técnico em segurança do trabalho. Tá? Geralmente mais dentro das empresas, alguns trabalhos freelances aí, mas o meu objetivo principal aí ainda é como técnico em segurança do trabalho dentro das empresas. Recentemente eu terminei o curso de engenharia de produção, estou cursando o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Tá? Em 2010, fiz o curso de Tecnólogo em Gestão de RH. E no ano de 2007, também fiz o curso de Bombeiro Civil. Tá? E de lá para cá, eu venho trabalhando sempre na área de segurança do trabalho. A área de segurança do trabalho é uma área que eu gosto muito, sou apaixonado pela área de segurança do trabalho. Tudo que eu tenho foi a segurança do trabalho que me deu. Segurança do trabalho é uma matéria tão apaixonante, tão gostosa de ser tratada, né? Uma matéria tão boa. Matéria de segurança do trabalho, ela tinha que ser matéria de escola. Matéria de escola. Português, matemática, química, física e também a matéria de segurança do trabalho. E dentro dessa matéria de segurança do trabalho, teria combate a incêndio, primeiros socorros, doenças ocupacionais, né? Mas o que eu quero conversar com vocês hoje é o seguinte, é sobre o coronavírus. O coronavírus é uma doença aí que está na publicidade diariamente aí. Toda hora você ouve falar sobre coronavirose, toda hora você ouve sobre Covid-19, toda hora você escuta sobre essa doença, mas afinal, o que é o coronavírus? Coronavírus, o que é esse coronavírus? Tá? Os meus treinamentos, as minhas palestras sempre foram para adultos, profissionais das indústrias, mas navegando na internet, no site do Ministério da Saúde, né? De vez em quando eu acabo falando Ministério do Trabalho, aí, mas é por costume, mas esse material ele está disponível no site do Ministério da Saúde, tá? O material de domínio público, um material que qualquer um pode baixar na internet, basta digitar lá coronavírus, Ministério do Trabalho, que já vai aparecer no topo da listagem. Tá? E dentro do site do Ministério do Trabalho está essa apostila que eu vou apresentar aqui para vocês, uma apostila de domínio público, orientativa, linguagem muito simples, que pode ser usado tanto para adulto como para criança. E na hora que eu comecei a ver essa apostila, realmente ela é uma cartilha de linguagem muito simples, que também fala com as crianças. E eu parei e pensei, nossas crianças realmente sabem o que é a coronavirose? Toda hora está falando na televisão, coronavirose, coronavirose. Está chegando no Brasil, está chegando em São Paulo, está chegando não sei na onde, né? Na China, Inglaterra, Itália. Aí me veio uma pergunta. As nossas crianças sabem o que é coronavirose? Elas sabem o que é coronavirose? Eu me fiz essa pergunta. As crianças sabem o que é isso? As crianças estão sendo orientadas? Realmente elas estão entendendo? Me veio a pergunta, né? Eu fiz a pergunta para mim mesmo. E ao folhear essa apostila, eu vi quão simples ela é
para as crianças, né? Então eu resolvi fazer essa apresentação aqui, voltado para você pai, voltado para você mãe, voltado para você funcionário das empresas. As orientações que você está recebendo na empresa, você está passando na sua casa, você está orientando a sua esposa, seu esposo, o seu filho, a sua filha, né? O vozinho que está dentro de casa, como será que ele está entendendo tudo isso? Ele realmente sabe da gravidade que está sendo essa doença? Tá? Então, essa apostilinha aqui, muito simplesinha, né? Na sua primeira página, que ela traz as mensagens aos pais. Pais, mães responsáveis e cuidadores de criança. Né? Então, a apostila voltada principalmente para o público infantil. Está disponível na internet. Mas será que todas as pessoas já baixaram isso? Essa mensagem está chegando? O que eu falo? Tem muito técnico em segurança do trabalho dentro das empresas, né? Eu também já fiz muito isso. Ficar quebrando cabeça, tentando montar slide, tentar montar apresentação, tentar fazer um treinamento, se descabelar, né? E esses materiais estão disponíveis na internet, nos sites oficiais. Esse mesmo aqui, ele está disponível no site do Ministério da Saúde. E já de cara traz essa orientação aqui, ó. Vamos ler junto aqui? Nesta situação que estamos vivendo durante a pandemia de coronavírus, é importante conversar e explicar às crianças o que está acontecendo. A curiosidade é normal, em qualquer idade. Juntamente com as dúvidas, podem surgir também sentimentos de insegurança. Lógico que vai ter insegurança. Nossas crianças realmente estão sendo informadas, né? Toda hora passa na televisão, está morrendo pessoas, está morrendo gente, está morrendo pessoas mais velhas. Como que está a cabeça dessas crianças em casa, dos mais velhos, as pessoas que não têm a total informação da doença, tá? Então, a insegurança aqui e o medo, eu como técnico em segurança do trabalho, eu falo para vocês, medo já é o primeiro sinal de segurança. Segurança. Eu falo que o profissional que perde o medo, ele vira risco de acidente. Assim como a pessoa também que perde o medo da coronavirose, ela pode se contaminar. É aquela pessoa que não sai de máscara na rua, não dá 1 metro de distância, não respeita a pessoa da frente também com 1 metro de distância. É a pessoa que não toma cuidado para espirrar. É a pessoa que não toma os devidos cuidados de lavar a mão. Tá? Então, o medo, ele faz parte do ser humano racional. Ele faz parte do ser humano racional. O ser humano que perdeu o medo, ele vai se acidentar, ele vai se contaminar. Tá? Então, o medo, ele faz parte do ser humano. E isso pode até gerar raiva. Né? Se é comum nos adultos, imagina nas crianças. As crianças devem ser informadas também. Tá? Então a mudança de rotina causa ansiedade e os adultos devem mostrar que é papel de cada um proteger e se proteger também os mais vulneráveis, crianças, idosos. Né? Também é importante brincar, pois é assim que a criança aprende da melhor forma. Como que você vai estar explicando isso para as crianças? Explica de uma maneira lúdica, criativa, né? Sadia, engraçada. Se você começar a ler alguma coisa muito técnica para a criança não vai entender. Né? O vozinho lá de casa, que tem uma idade muito avançada ali também, de repente não vai entender. Né? Se nós mesmos que somos adultos, muitas vezes nós não entendemos, imagina as crianças. Né? Também aqui, ó, nessa brincadeira, crie maneiras de estar explicando, mostra desenho, mostra internet, o YouTube está cheio de material. Além de manter as crianças bem entretidas, use a informação
como instrumento de proteção para a sua família. Se você não está levando informação para a sua família poderá se contaminar. Tá? Então, todo cuidado é muito importante. Você pai, você mãe, você funcionário das empresas, né? As empresas estão fazendo muitas campanhas. Divulgue na sua casa. Vamos nos proteger. Né? Na leitura da apostila aqui, eu me deparei com a doutora Carla aqui, ó. Olha a doutora Carla aqui, ó. Um personagem do Ministério da Saúde colocou para nós aqui nessa apostila, né? Olha ela se apresentando para nós aqui, ó. Meu nome é doutora Carla e eu estou aqui para explicar direitinho toda essa história, né? E pedir a sua ajuda. Vamos lá? Olha que linguagem simples. Uma linguagem tão simples. Por isso que eu resolvi fazer essa apresentação aqui para vocês. Você já deve ter percebido que o tempo todo a gente escuta falar sobre o coronavírus, né? Sim, toda hora estamos falando sobre o coronavírus, estamos escutando sobre o coronavírus. O noticiário não fala mais outra coisa, a não ser quase que a grade inteira de coronavírus, né? Às vezes fica difícil entender o que está acontecendo na casa, na sua cidade, aqui no Brasil e no mundo todo. Mas é importante saber que o assunto é seríssimo, pai. É seríssimo, mãe. É seríssimo. Mudou muito a nossa vida em pouco tempo. E é por isso que os adultos não podem parar de falar nisso. Mas tem que falar também numa linguagem que as crianças entendam. Tá? Entendam. Tá? Para poder falar para o coleguinha também, que é importante. Né? Qual que é o nosso papel de educador? Tá? Começa com a seguinte pergunta com a criança, assim, ó. O que é esse tal de coronavírus? Escuta o que ela vai falar. Cada criança, lógico, a maioria vai falar que é uma doença que faz mal, né? Mas vocês vão se surpreender o que é o coronavírus na cabeça das crianças, tá? Então, de uma maneira muito inteligente, nós precisamos responder para elas, tá? Então, aqui a doutora Carla, aqui, ó, a nossa personagem, ela fala para nós que é um tipo de vírus, um micro-organismo, tão pequenino que é quase invisível e a gente só consegue enxergar com lente de microscópio. Fala assim para a criança, dá um exemplo, abre um microscópio lá na internet e mostra para ela o que é um microscópio. Né? Fala para ela também aqui, com as palavras da doutora Carla, que o coronavírus gosta de viver no corpo humano. Então, esse vírus, esse bichinho, mora dentro do corpo humano. Fala assim para a criança. Né? E pode passar de uma pessoa para outra. Isso quer dizer que essa doença é contagiosa. Explica para ela o que é contagiosa. Né? Esse vírus causa uma doença que se chama Covid-19, que é a abreviação de Coronavírus 2019, que é o ano que ela foi descoberta, que ela começou a aparecer, finalzinho de 19 para 2020. Tá? Nome bem esquisito, né? Essa doença não é nada legal. A gente fica com tosse e febre e às vezes até com dificuldade de respirar quando está doente. Sim, mostra para a criança, né, os sintomas, começa a vincular aquela febre que ela já teve com a falta de respirar, tá? Então mostra para a criança como que é a dificuldade e o que pode causar nisso nela, tá? Depois, nós temos aqui, ó, no começo parece até uma gripe. Vai ser confundido com a gripe. Pode parecer com a gripe, sim, como os especialistas estão nos mostrando. Lembrando que essa é uma cartilha oficial do Ministério da Saúde que está disponível na internet para todos que quiserem baixar, tá? Então, mas o Covid 2019, causada pelo vírus coronavírus, tá? Então, o Covid 2019 é o nome que foi dado à família dos coronavírus.
ainda é um grande mistério, até para os melhores médicos e cientistas. Tá? Então, todos os cientistas aí estão estudando, estão correndo atrás, estão passando dias e noites aí produzindo estudo, né? Para eles é novidade, e imagina para nós aí que não temos essa vivência toda na área de vírus, de doenças, tá? Então, causada por vírus coronavírus, ainda é um grande mistério. E ainda não tem uma vacina nem remédio para curá-la. Mas os cientistas estão estudando dia e noite. Fala para a criança que ainda não tem uma vacina específica, mas os cientistas já estão correndo atrás e vão produzir essa vacina. Só que vai demorar um tempo ainda, né? Esperamos que não muito. O importante é aprendermos que todas as formas de nos proteger desse vírus perigoso, né? Como que nós vamos se proteger desse vírus? Jefferson, mas você está falando aí que, na apostila falou aí que é um vírus muito perigoso. Sim, é um vírus perigoso. É só ligar a televisão e ver, tá? Várias e várias mortes no mundo inteiro, principalmente já no Brasil, onde nós moramos, tá? Então, várias e várias cidades já estão tendo os primeiros casos, né? É assim cuidar da nossa saúde e da nossa família e de todas as pessoas que vivem no Brasil. Como a doença ela é tão perigosa e ainda não tem um medicamento específico, que é o remédio, né? Medicamento, remédio, para fixar bem no português aí. Ela não tem um remédio específico e também não tem uma vacina especificada ainda. Eu tenho que fazer de tudo para me proteger, com certeza. Como que vai ser tratado de uma doença que não tem remédio, que não tem a vacina? Né? Então isso é muito perigoso. Então o próprio corpo da pessoa vai ter que criar os anticorpos e reagir contra os vírus, tá? Então tudo isso é muito novo ainda, né? Até os próprios cientistas estão catalogando os sintomas, os sinais de como as pessoas estão reagindo, né? Algumas pessoas estão ficando realmente curadas aí, é o que os estudos estão apontando. E essas pessoas estão servindo de estudo também para pesquisar o começo, o meio, o final, a recuperação da doença aí, para poder escrever ela, catalogar como que ela reage, tá bom? Como saber se alguém que eu conheço está doente? Olha que pergunta interessante. Como saber que uma pessoa que eu conheço está doente? Essa pergunta vai para todos, para criança, para adulto, para jovem, para idoso, para todos. Você realmente conhece os sintomas do coronavirose? Quem está infectado pode até não sentir nadinha. Olha o problema, né? A pessoa pode estar doente e não sentir nada. Porque cada organismo reage de uma maneira. Cada pessoa vai reagir de uma maneira. Então, pessoas vão sentir mais, pessoas vão sentir menos. Mas o que a cartilha está falando para nós aqui é que tem pessoa que pode estar infectada e não sentir nada. Ela vai passar a doença para outras pessoas e não sabe que está doente. Tá? Mas se ficar doente, pode ficar com febre, com tosse, ou com dificuldade de respirar, às vezes dor no corpo, dor na garganta e até nariz entupido. Muito semelhante a uma gripe, não é? Parece uma gripe. Só que o grande pulo do gato do coronavírus é o quê? Ela ataca principalmente o aparelho respiratório, os pulmões. Misericórdia, pulmões. Eu coloco, a gente tampa o nariz, 30 segundos já não consegue respirar, fica abafado, falta ar, já dá dor no peito. Imagina isso aí sendo um dos sintomas dessa doença. Se você ou alguém que está ou conhece quem estiver se sentindo assim, é importante falar com um adulto. Olha, criança, se você viu alguém, fala para um adulto, né?
eles vão saber o que fazer, tá bom? Se eles tiverem dúvidas também, podem ligar também nesse número aqui, ó. Viu, criança? Se você conhece alguém que está com esses sintomas, você fala para o pai, ou fala para a mãe, ou fala para um adulto aí, e ele também não sabe o que fazer, anota esse número aqui, ó. 136. Fala para o pai, fala para a mãe, anotar no celular, anotar no papel, anotar na geladeira aí, no papelzinho da geladeira, anota no caderno, anota em algum local aí, tá? Esse é o número que você pode estar ligando aí, você, ou o pai ou a mãe, tá? Mas é bom estar na presença de um adulto aí. E nesse número você vai receber as informações necessárias do que vai ser feito, tá? E conversar com a pessoa vai te explicar tudo certinho que deve ser feito, tá? O atendente vai receber essa ligação e vai orientar o que deve ser feito, tá bom? Como alguém pega o coronavírus? Essa pergunta eu falo o seguinte, tem muito adulto que não sabe responder, tá? Então, como se pega o coronavírus? Se perguntar aqui para todos aqui, todos vão saber responder? Você que está em casa aí, você sabe realmente responder como se pega, como se contrai o coronavírus? Você tem certeza? Se você não sabe, como você vai estar explicando para as outras pessoas? Como você vai explicar isso, se você não sabe? Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui o que a cartilha fala para nós? Esse vírus, por ser tão pequenininho, pode ser transmitido pelo ar, através da tosse ou do espirro, sem a gente perceber. Aí que está o problema. Você tosse, espirra, está passando para as pessoas sem querer, ou a pessoa tosse perto de você sem querer também e passa para você. Como que você vai se proteger disso, né? Jefferson, então, se eu estiver próximo de uma pessoa, essa pessoa espirrar, eu posso pegar? Pode. Se essa pessoa vir me abraçar também, pode pegar? Também. Se ela me der a mão e estiver contaminada, pode pegar? Pode também, porque sem querer você leva para a boca, leva para o olho e o vírus e pode se infectar também. Aí é mais um infectado que vai infectar outro, que vai infectar outro e assim sucessivamente, tá? Então, se a gente abraçar, der as mãos ou beijar uma pessoa que esteja com o vírus, pode se infectar também. Sim, aqui a nossa personagem, doutora Carla, aqui, está falando para nós que sim, realmente vai se infectar se a pessoa estiver contaminada, tá? Depois, ele ainda pode ser transmitido se a gente encostar as mãos em algum objeto que esteja contaminado? E aí, olha a pergunta. Se eu encostar a mão em algum lugar que esteja contaminado, como um telefone, um corrimão, corrimão de escadas, maçaneta de porta, botões de elevadores, depois colocar a mão nos olhos, na boca ou nariz, sim. Eita, então como é que a gente pode se proteger desse coronavírus? Se pelo espirro pega, pelo ar pega, encostar a mão pega, né? Como que nós vamos se proteger? Aí entra outro personagem aqui que eu adorei demais, tá? Gostei muito, né? É o vovô Hermes aqui, ó. Nosso vovô Hermes aqui. Chegamos à parte mais importante da nossa conversa, né? Onde entra o Dr. Hermes, essa figura simples também que está nessa apostila, que é o vovô Hermes, que sabe muito sobre o assunto para explicar e ajudar a gente aqui nessa leitura, tá? Então, como ainda não se sabe tudo sobre o coronavírus, a única forma de se proteger é tendo alguns cuidados. Jefferson, quais são esses cuidados? Assim como o personagem Doutora Carla nos explicou, e assim como o personagem aqui, Vovô Hermes, também
vai nos explicar, primeiro de tudo, lave as mãos com água e sabão sempre. Sempre, sempre, sempre. Quantas vezes? Várias vezes ao dia. Tem que esfregar a parte entre os dedinhos, entre os dedos, lavar na parte de cima, na parte de baixo, embaixo das unhas também é muito importante, manter as unhas aparadas e os pulsos também. Viu que dica legal? Se for o caso, quanto tempo você precisa lavar a mão? Conta mentalmente, 20 segundos, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, ou vai o inverso também, 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Ô, palavrinha difícil, hein? Tá? Se for o caso, ensina para a criança lá, ó, cantar o parabéns para você, lavando a mãozinha na hora, né? E que estiver lavando a mão ali, ó, ensina para ela, vai cantando parabéns para você e qualquer outra música que você quiser aí, tá? Que seja uma música de fácil entendimento para as crianças, tá? A maneira como você vai estar ensinando ali, ó, a didática tem que ser a mais simples possível. Depois aqui, ó, olha a pergunta. Se eu sair correndo bem rápido para fugir do coronavírus, funciona? Tá? Vamos ver aqui, ó. Mãos sujas na boca, no olho, nariz, nem pensar. Não deixe que esse vírus entre no seu corpo de jeito nenhum. Tá? Também pode-se usar álcool em gel. É muito bom para deixar as nossas mãos sempre limpinhas. Peça a ajuda de um adulto antes de usar. Aí eu vou falar uma coisa para vocês agora, falando como técnico de segurança do trabalho. Vamos falar seríssimo, seríssimo, tá? Álcool em gel é álcool. É álcool. É um líquido inflamável. Então, pai, mãe, muito cuidado com esse álcool em gel na casa de vocês. Principalmente quando as crianças estiverem utilizando. Primeiro, elas só podem utilizar o álcool gel quando um adulto aplica o gel na mão delas. Tá? Tem que lembrar que álcool gel pega fogo, pode causar acidentes, tanto queimar as crianças, causar queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Dependendo do fogo aí, o incêndio pode levar a óbito, que a queimadura ela evolui, de um dia para o outro ela evolui, tá? Dependendo do tamanho da queimadura aí, a criança pode vir a óbito, o adulto pode vir a óbito, tá? Álcool gel é líquido inflamável, pega fogo, pode causar incêndio na casa. Então, por mais que toda hora está se falando utilizar álcool em gel, utilize com muito cuidado, tá? Vale a dica aí do Jefferson, tá bom? Continuando aqui, ó. Se tossir ou espirrar, o famoso atim, né? Não use as mãos para cobrir a boca. Por quê? Porque a mão vai ficar suja, vai ficar contaminada e por qualquer motivo aí você pode levar nos olhos, na boca, e se você relou, tocou numa parte contaminada, você vai levar a doença para sua boca, para o seu olho e você vai ser contaminado, tá? Então, de preferência, use o antebraço, o cotovelo, igual esse rapazinho aqui está fazendo, tá? E, de preferência, também sai de perto das pessoas, que vai dar tempo, o espirro ele dá sinal que vai sair, né? Então, ele dá sinal, tá? Então, é uma barreira mecânica que você vai estar fazendo ali para não contaminar outras pessoas, caso você esteja, tá? Se não tiver, tá? Isso também é um ato de pura educação também, né, gente? Ficar espirrando de qualquer jeito aí, mesmo que não tenha a doença aí, é muito feio, pelo amor de Deus, tá? Então, outra dica aqui, ó, não divida copos, pratos, talheres com mais ninguém. Cada um com o seu. Essa é a regra. Bom, isso sempre deveria ter sido assim, tá bom? A perguntinha aqui, se sair correndo bem rápido, dá para fugir do coronas? Né?
Então é o seguinte, conforme a doutora Carla aqui, não. Infelizmente não, porque está no ar. Você vai correr para onde também? Você não sabe a direção, você não enxerga o vírus, você não enxerga a doença, como que você vai correr para onde? Tá? Então, conforme a nossa personagem aqui, doutora Carla, o melhor a fazer é ficar em casa. Sim, isolamento social. É o que nós estamos ouvindo toda hora na televisão, nos noticiários. O distanciamento social também, o que é isso? Se precisar sair na rua, só sai um da família, só vai um no supermercado, só vai um no açougue e mantenha a distância de segurança de 1,5 m, tá? Os que os especialistas estão falando. Na base de 1 m, 1,5 m aí, já tem uma grande chance de bloquear a proliferação desse vírus, tá? Mas as crianças podem ficar entediadas em casa? Sim. Aí vai entrar o nosso papel de pai, de mãe, de tia, de vô. Invente brincadeiras, né? Se bem que um pouquinho aqui para frente vai estar falando que as crianças vão ter que manter um distanciamento social do vô. Desenhe bastante, faça receitas deliciosas. Só muito cuidado para não ganhar um peso aí, tá? Leia bastante historinhas, pule, dance. Existe 1000 maneiras de se divertir dentro de casa. Vai ser da criatividade de cada um, tá? Aí vai ter que fazer muitas brincadeiras aí. Por que não fazer uma amarelinha? Olha eu errando. Amarelinha, né? Coisa mais difícil é ver uma amarelinha hoje em dia aí. Eu falo a coisa, tem criança que eu acho que não sabe nem o que é isso. Pergunta aí pro seu pai, pra sua mãe aí, o que é amarelinha? Se ela sabe brincar disso. Se seu pai sabe brincar. Vai lá, pega um pote de tinta e desenha lá no fundo, lá uma pedra, risca a calçada lá pra você ver. Como que é legal, tá bom? As pessoas mais velhas, assim como eu, né? No caso aqui é o Dr. Hermes falando aqui, tá? Estão em maior perigo. Por isso, nesses dias, o melhor é que as crianças fiquem longe do vovô e da vovó, tá? Então, o Dr. Hermes aqui, o Sr. Hermes aqui, ele tem matado a saudade dos seus netinhos conversando por telefone, né? Nós estamos na era da live aí. Abre uma live. WhatsApp dá para fazer isso também, né? Tem várias ferramentas na internet aí que dá para fazer isso, tá? Conversa por videochamada aí, fala pro vô aí, liga pro vô, manda uma cartinha, põe, manda entregar. Ah, já tá valendo. Já já, quando tudo passar, vai poder brincar com o vô, com a avó, todo mundo certinho, tá? Por que que tem que fazer isso? Porque as crianças, os mais jovens, têm um organismo mais forte. Isso é o que os estudos especialistas nos dizem, tá? Então, possivelmente, se uma pessoa mais jovem contrair o coronavírus, ela vai ter alguns sintomas? Sim, pode ter sintomas, sim, né? Só que são muito mais fáceis de ser tratado do que numa pessoa mais velha. Uma dica aqui, ó. Você sabia que as crianças nem sempre ficam doentes por causa dos vírus? Interessante, né? Mas podem transmiti-lo para as pessoas mais velhas? O que pode acontecer? Uma pessoa jovem ou uma criança pode até contrair o vírus e não ter sintoma. Só que ela pode passar para uma pessoa mais velha e essa pessoa mais velha tem um organismo já diferenciado, um pouco mais desprotegido e pode sofrer muito mais com essa doença, tá? Nós temos que lembrar também que, assim como já foi dito lá no início da apostila, que é uma doença causada por vírus que ataca principalmente aí, ou quase que certeiro aí, os pulmões, né? Então, evite abraçar, dar aperto de mão. Eita, pega aperto de mão. Como que o brasileiro gosta de dar a mão? Hábito puro. Brasileiro é um povo hospitaleiro, né? Eu confesso que eu mesmo estou tendo dificuldade de me acostumar com isso. Tá?
Porque bom, assim como eu já disse no início do slide aí, eu trabalho numa empresa que tem praticamente 5.000 funcionários em 2 unidades. Né? E como eu sou técnico de segurança do trabalho, eu tenho contato com muitas e muitas pessoas. Tá? Então eu falo o seguinte, ó, você dá a mão para 50, 60, 70 pessoas no dia. Né? É uma média aí, um pouco mais, um pouco menos. Né? Se for dia de treinamento, então, nossa senhora. Então é muito aperto de mão. E eu confesso para vocês que eu estou tendo um pouco de dificuldade. Né? É involuntário. Quando eu percebo, a gente já está levando a mão para poder cumprimentar alguém. Tá? Mas é um hábito e por causa desse corona aí, por causa dessa doença, eu creio que vai mudar muito o hábito dos brasileiros, que é um povo muito amável, um povo muito acolhedor, gosta de abraçar, gosta de dar a mão, né? A gente fala que o brasileiro é o seguinte, você conhece ele na hora do almoço, na janta você já está jantando com ele. Né? E é verdade, finalzinho já está fazendo churrasco com o cara. Mas é um hábito que nós temos que repensar aí, né? É um hábito e é um hábito cultural. Tá? Mas vamos ver o que dá aí, é puro hábito, então tem que mudar. Por que não fazer igual as crianças aqui, né? Cumprimentar com os pés, já que é hábito, já que é costume, tá? Ou com o cotovelo, uma simples bater uma continência aí, pergunta para o pai, pergunta para a mãe o que é uma continência aí, tá? É um cumprimento militar, não precisa encostar, só de longe, tá bom? Mas precisamos manter o distanciamento aí. Esses são cuidados, são muito importantes para que você se proteja do coronavírus e também proteja outras pessoas. Nosso querido vovô Hermes aqui fala para nós aqui, ó, fique tranquilo, porque tudo vai voltar ao normal, né? Eu também acredito que tudo vai voltar ao normal, é só questão de tempo aí. Isso aí tem vários e vários cientistas, vários laboratórios, várias empresas aí, vários bilhões de dólares aí investido aí em pesquisa, né? Tem grupos de pesquisadores que estão ficando dia e noite aí para conseguir uma vacina para o mundo aí, tá? Então é apenas questão de tempo que nós vamos ter essa vacina, tá? Então nós contamos com a ajuda de todos, né? Então vamos lavar a mão, vamos manter o distanciamento social, vamos proteger quem a gente ama. Doutora Carla fala mais uma vez aqui para nós aqui, ó. Eu sei que você está sem entender direito, porque por enquanto não estamos recebendo todos os beijos e abraços que gostaríamos. Isso acontece porque o vírus é muito contagioso e quanto menos a gente ficar doente, melhor é. É um jeito de evitar a propagação do vírus. O que isso quis dizer? O que a doutora Carla quis dizer aqui para nós? Quanto menos pessoas estiverem doentes, menos pessoas vão ser infectadas, tá? Então, isso é a importância do distanciamento social nesse momento, tá? Então, é hora de ter paciência, fazer tudo direitinho, cuidar de quem a gente ama, tá? Mais uma vez, nosso querido Hermes aqui, volta a repetir, para você não esquecer, a doença Covid-2019 é causada pelo vírus coronavírus. Pode ser muito grave para as pessoas mais velhas e aquelas que têm doenças, né? Ela já é grave para as pessoas mais velhas. E se essas pessoas mais velhas já tiver outra doença, como asma, bronquite, doença respiratória, diabetes, hipertensão ou algum tipo de doença autoimune, ela pode se potencializar. Por quê? Porque a pessoa mais velha já não está com aquela resistência igual de uma pessoa mais nova e pode ser até fatal. Sim. Nós estamos vendo todos os dias que tem pessoas indo a óbito por causa do Covid-2019, o coronavirose, tá? Então, mais um exemplo que as pessoas devem evitar a contaminação.
Porque se uma pessoa que já está fraquinha, com alguma dessas doenças aí, ou fora de controle, aí contrai mais o coronavírus ainda, que ataca o pulmão, já tem asma, ataca o pulmão, tem bronquite, já ataca o pulmão de novo. Alguma doença respiratória, vai ficar muito complicado o tratamento dessa pessoa. Tá? Então, o que nós estamos vendo todo dia no noticiário é pessoas que podem ir a óbito. Atenção, crianças. Aí, ó, Dr. Hermes falando conosco de novo aqui, ó. O Brasil precisa de vocês nessa missão contra o coronavírus. Aguentem firme. Lavem sempre as mãos e logo tudo vai passar. Tá? Então, a vida continua, só tomando alguns cuidados aí, que tudo vai voltar ao normal. Tá? Posso ter medo do coronavírus? Sim, podemos ter medo. Assim como eu disse lá no começo que o medo é normal, o medo é uma das principais sintomas de segurança. Muita gente fica com medo de uma nova doença, principalmente porque ainda não existe remédio ou vacina. Mas lembre-se que o medo também nos protege dos perigos. Essa cartilha acertou em cheio. Parabéns para a equipe ou para as pessoas que escreveram essa cartilha. Tá? Eu, como técnico de segurança do trabalho, como um prevencionista aí, eu sempre falo nos meus treinamentos que medo é o primeiro sintoma de segurança. É o primeiro sintoma de segurança. A pessoa que perde o medo, o funcionário que perde o medo, ele pode se machucar. A pessoa que perde o medo de uma doença, ela pode se contaminar. A pessoa que perde o medo do trabalho dela, ela pode se machucar. Tá? Então, o medo é natural, o medo faz parte do ser humano e o medo é um sintoma de segurança. Tá? Então, por favor, pessoal, nunca percam o medo do coronavírus. Nunca perca não existe, né? Nunca perdeu o medo do seu trabalho, porque pode se acidentar sim. Tá? Então, nós precisamos ficar alerta e seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, assistir televisões formais, televisões que têm crédito, tá? Que passam a notícia verdadeira, embasada em números, depoimentos, em números reais dos órgãos oficiais, como o SUS, Ministério da Saúde, Organização Mundial. Tá? Então, pronto para nos ajudar? Você está pronto para enfrentar o coronavírus? Pronto para se proteger? Né? Então, vamos nos proteger. Nós contamos com todos. Tá? Então, colegas técnicos de segurança do trabalho que estão ouvindo esse nosso bate-papo aqui, pessoal, converse com a sua equipe numa linguagem simples, tá? Conversa com os pais, com as mães, faça essa mensagem chegar na casa dos funcionários, tá? Eu conto com vocês, né? Nossa família SESMIT aí, tá? Segurança e saúde, vamos fazer essa linguagem chegar na casa dos nossos funcionários, onde estão as crianças, os idosos. Tá? Essa linguagem simples, não adianta nada eu fazer um discurso, uma palestra, coisa mais linda tecnicamente, e ninguém entender nada. Tá? Então, pessoal, fale com as crianças, fale com os idosos. Tá? Aqui nós temos algumas siglas aqui, tá? Dá um pause aí, lê certinho aí o que significa cada uma. Tá? Eu não vou me prender nisso daqui, tá? Agora, porque nós já conversamos isso aí um pouco para trás, tá? Mas dá um pause aí, dá uma lida aí, explica com as crianças aí, tá bom? Pessoal, assim como eu disse no início, tá? Essa aqui é uma apostila que está disponibilizada no site do Ministério da Saúde, tá? Nesse endereço aqui, ó,
neste endereço, clica lá, digita lá na internet, no Google, abre essa apostila, baixa, coloca no seu celular, tá? Pessoal, espalha essa conversa para todo mundo, tá? Espalha para todo mundo, compartilha, dá o like aí, conversa com todo mundo, porque nós só vamos acabar com essa doença se todos nós fizermos a nossa parte e orientar os nossos conhecidos, tá? Vamos fazer a nossa parte, beleza? Daqui uns dias essa doença vai embora e nós estaremos aí. Um abraço, Jefferson Amorim. Fui!